A partir de agora temos o Hora Geral, um programa especial. Como já tinha comentado na semana anterior, nós estamos recebendo o deputado federal Jair Bolsonaro. Deputado, eu quero desde já agradecer sua participação e é um prazer recebê-lo aqui no programa. Satisfação. Fiquei até feliz quando vocês me deram a camisa do Santos. Do Santos. Okay? Bom, mas na realidade o seu time de coração é o Palmeiras, né? Eu sou mas o Santos... Okay? Mas o Santos faz parte da história do Brasil. Afinal de contas, né? O ano passado nós fomos campeões da Copa do Brasil em cima de vocês. Acho melhor a gente pular essa parte inicial, né, deputado? Tá certo. Deputado Jair Bolsonaro, deputado federal, um deputado polêmico, mas a sua polêmica, no meu entendimento quanto jornalista, é uma polêmica de alguém que fala a verdade. E nós estamos atravessando um momento político difícil. Dá a impressão, deputado, que todos os políticos são iguais. Principalmente a mídia, a imprensa na qual eu faço parte, é uma imprensa que dá um destaque maior a Brasília, né, ao que acontece em Brasília no governo federal. E o senhor tem percorrido, além de ter percorrido, está no 7º mandato, conhece muito bem o nosso Brasil. Para os nossos amigos que acompanham o Hora Geral, o que o senhor tem a dizer com relação à classe política? É real aquilo que nós assistimos nos telejornais ou tem um pouco de falsa verdade? Infelizmente é verdade, né? Todos os governos, não vamos criticar esse último, penúltimo, antepenúltimo, né? Buscam o apoio dentro do parlamento. E um apoio que, infelizmente, é comprado. A realidade está aí. A questão da Petrobras, onde nós temos ali dezenas de colegas respondendo o processo. Ou seja, quando tu vai ao açougue para comprar carne, sim, padaria comprar pão. Quando o governo vai no Congresso, é para comprar votos. E voto comprado não é democracia. Agora, lamentavelmente, além de comprar apoios, o governo compra consciências para nos empobrecer com as suas políticas. O Congresso parece estar dando uma certa resposta agora, negando aprovar propostas que venham a majorar mais ainda, que venham a penalizar mais ainda, não só o trabalhador pobre, não. Porque todo mundo é o caso da CPMF, por exemplo? Pelo que eu sinto, não vai ser aprovado. Nós acabamos de rejeitar aqui uma tabela progressiva para o ganho de capital. E o governo joga sempre em cima de massas. Por exemplo, a questão de taxação da herança. Nós não podemos aceitar isso daí. Desculpa, o senhor vem a falecer hoje, ou eu. Os nossos filhos, para ficar com a nossa herança, vai ter que pagar de 10% a 40% daquilo para ser dele. Caso contrário, se a propriedade for rural, vai para o MST. E se for urbana, vai para o MTST. Não é por aí. Tá ok? Então, o governo, quando ataca o capital, ele ataca um dos pilares da democracia. Na democracia, eu entendo que a tua propriedade privada é sagrada. Por isso nós entramos naquela linha de revogar o Estatuto do Desarmamento. Dentro da tua casa é o Douglas e tua família e a tua esposa, que realmente são as pessoas que exercem autoridade sobre aquele local. A mesma coisa na propriedade rural. Se não for assim, realmente... Mas a senhora acredita que a população esteja com um grau de conhecimento favorável para debater um tema tão importante como esse? Olha, qualquer lugar que eu vá, quer seja local mais rico, São Paulo, ou Quixadá, no Ceará, a questão do armamento faz parte da vida do cidadão, porque a bandidagem está armada. Ou seja, a campanha de desarmamento desarmou só o cidadão de bem. Verdade. E hoje você não tem paz nem dentro da tua casa, nem dentro, me desculpa aqui, do teu local de trabalho. Você não sabe que um maluco pode entrar e fazer uma besteira. E se for menor, não vai acontecer nada com ele, porque o Congresso se nega a aprovar a redução da modalidade penal de forma irrestrita. Aprovamos na Câmara, o menor passa a responder como se mal fosse só naqueles crimes de sequestro, tráfico de drogas, estupro e homicídio. Não interessa aí. Tem que ser para todo e qualquer crime responder como se adulto fosse. Deputado, o senhor é um deputado federal, conhece muito bem as características da nossa região, mas tem dois fatos que nos preocupam muito. E o senhor, como parlamentar, eu queria ouvir a sua análise. Recentemente foi anunciado para todo o Brasil uma demissão de 4.000 funcionários da Uzi Minas, que está instalado no polo petroquímico da cidade de Cubatão. E também de algumas empresas ligadas ao Porto de Santos, o senhor sabe que é o maior porto da América Latina, demitindo os funcionários. Sim. Quais são as características de prosperidade da nossa região? É o porto e o polo petroquímico, totalmente já com um grande número de pessoas que foram demitidas. E isso traz uma preocupação a essa região, principalmente pela proximidade com a principal capital do Brasil, que é São Paulo. Essas demissões, como que o governo poderia ajudar ou tentar reverter para que esses trabalhadores pudessem trabalhar e colaborar com o crescimento do país? Quando tu fala em porto, é produto que está saindo ou chegando no Brasil. Tá?
A partir do momento que o governo do PT abriu a opção, a prioridade de negociar com o mundo no viés ideológico, como, por exemplo, o Mercosul. Sim. O senhor não pode fazer negócio praticamente com nenhum país do mundo sem pedir bênçãos ao Mercosul. A tendência é exatamente tu sentir aqui nem havendo a falta de comércio e demissão nos portos, o que passa a ser normal. Você pode ver, o mundo aí, basicamente os Estados Unidos e o Japão, a primeira e terceira economia do mundo, assinaram o Acordo do Pacífico, pegando mais 10 países, entre eles Chile e Peru. Tá, okay? Nós vamos sentir seriamente a consequência desse novo tratado, porque nós não estamos nele. Foi negociado, inclusive, a questão trabalhista lá. Ou seja, o mundo cada vez mais se integra e nós continuamos aqui cegos, voltados para o Mercosul. É aquele velho ditado, diz-me com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Nós andamos apenas com economias paupérrimas no mundo. Não podemos ter outro reflexo a não ser esse. Agora, os números, por coincidência, o senhor falou em 4 mil, nós estamos perdendo por dia no Brasil 4 mil empregos. E a tendência é recessão, inflação, caos. Vamos ter, infelizmente, problemas sociais gravíssimos aqui. Por consequência dessa economia. Porque o desemprego leva, lógico, não são todos, mas leva alguns até para a questão da violência. Vai estourar no colo da nossa Polícia Militar, já está estourando no colo da nossa Polícia Militar essa questão, que, por sua vez, é atacada pelo governo com propostas de desmilitarizá-la, com proposta de acabar com o auto de resistência. Ou seja, cada vez mais o policial militar passa a ser, em vez de ser uma vítima até nessa questão, passa a ser réu. Então nós estamos nos aproximando de uma questão seríssima que podemos até ter algo parecido com uma guerra civil no nosso país pelo desemprego. Porque o desemprego te leva ao desespero, leva à violência, leva a saque de supermercado, leva ao desrespeito, a atos de furto, de roubo, de latrocínio, etc. E o Brasil, infelizmente, está caminhando por isso aí, pela questão ideológica como é tratada a nossa economia. Deputado, não tem como a gente fugir de um tema importante. O senhor acredita que é presidente, que a Câmara, o Congresso vai aprovar o impeachment da presidente? Olha, estamos caminhando para isso, até em função da economia. O que eu mais ouço dentro da Câmara é os colegas, ao voltarem semanalmente para o serviço, falar o que o senhor me disse no começo aqui agora. Perdemos emprego. A prefeitura minha está arrecadando menos. Os prefeitos estão entrando na lei de responsabilidade fiscal, porque como cai a arrecadação, a folha de pagamento já estava lá em cima, ultrapassa aquela próxima 54%. Vão limite prudencial. Exatamente. Então vão entrar, inclusive estão negociando agora lá uma possibilidade de praticamente mutilar a lei de responsabilidade fiscal, que foi, no meu entender, um grande avanço lá atrás. Então essas questões todas não vai mudar de uma hora para outra. E parte das decisões, se fala muito em democracia, né? Mas o maestro da democracia, né, é quem está sentado na cadeira presidencial. E nós não vemos medidas buscando um ponto de inflexão nessas questões. Até porque é um governo populista que nós estamos vivendo. Mas o senhor não acredita que esse dilema, se ela vai receber impeachment ou não, a mesma situação do presidente da Câmara, Eduardo Cunha, isso não atrapalha as discussões programáticas no nosso país? Dá a impressão que só fica entre um jogo de uma queda de braço. Quem sai primeiro ou não sai? Nós perdemos a credibilidade lá fora. Não são apenas as 3 agências de classificação de risco que nos rebaixaram, e quando rebaixa você paga um juros mais alto, um seguro mais alto de tudo que você tem lá fora. Ninguém sai do Brasil hoje em dia sem chegar lá fora como comerciante, sem um manto da suspeição, do descrédito, que é o nosso caso. Nós viramos piada no mundo todo, pela maneira completamente, não é equivocada não, errada, voltada para o socialismo que esse governo vem fazendo. Você pode ver, você tem um governo que fala abertamente, né, que nós aqui devemos nos integrar mais ainda para o Foro de São Paulo. Nós sabemos o que é o Foro de São Paulo. Esses países, né, que pega aqui, alguns aqui da América Central e vão até aqui ao sul aqui da América do Sul, é um país voltado para uma grande pátria bolivariana. E nós sabemos onde isso vai chegar. Olha a Venezuela que saiu. Olha a Argentina saindo da crise. A Venezuela respira agora elegendo um parlamento que não é alinhado mais ao governo Maduro. E nós não podemos chegar aqui a essa situação. Estamos chegando pelo populismo. Mas eu sinto que o Congresso dá áreas de recuperação. Deputado, a reforma política ela não foi aprovada a favor do eleitor, principalmente o voto distrital, por exemplo. O senhor acredita que a população tenha a noção de que ela
sem uma reforma política, através do seu voto, ela pode mudar e melhorar um sistema de governo nas esferas estadual, federal e municipal? Não tem como se aprovar uma reforma política quando os que estão fazendo a reforma serão os principais prejudicados. Então, eu até evito discutir isso aí. A minha reforma política é o seguinte: só pode votar quem tem o ensino médio completo e no ano anterior obteve algum ganho. Daí, em vez de te prometer para votar em mim emprego e educação, eu tenho que fazer o contrário. Eu tenho que te educar e te empregar para depois tu votar em mim. Logicamente, isso é uma utopia, né? Não vai passar lá. Agora, voto distrital. Eu não posso concordar com ele. Que vai valer o poder econômico dentro daquele distrito. Será como se fosse uma eleição para prefeito dentro daquele distrito. Quando se fala em voto facultativo, eu mantenho o voto obrigatório, por quê? O voto facultativo fará com que exatamente as pessoas mais esclarecidas, que estão enojadas da política, não compareçam às urnas para votar em ninguém. Agora, a massa que vive de programas assistencialistas, como o Bolsa Família, quem está no governo vai dizer o seguinte: se você não votar em mim, partido que está no governo, você vai perder a Bolsa. Então, eles irão votar. Então, esse é o grande risco que nós corremos com essa proposta de voto facultativo, voto distrital. E o governo queria aprovar algo mais grave ainda: o voto em lista, onde você teria que pagar, me desculpa aqui que eu conheço a política, estou no 7º mandato, você, por exemplo, nós no mesmo partido, quem estaria na frente da lista? Quem tivesse mais maior influência. E a influência na política se mede por poder econômico. Ou seja, uma forma totalmente errada de fazer política e a população cada vez afastando. Tristemente, porque ela poderia dar esse retorno. Pois não, deputado? Olha só, para você dirigir um carro, tem que ter uma habilitação. Para dirigir um país, um estado, um município, também tem uma Câmara Municipal também. Então, me desculpa, não quero aqui jogar a culpa no eleitorado, mas o eleitor tem uma parcela de responsabilidade muito grande e escolher aquele que possa realmente trabalhar por todos lá dentro. Não é pelo interesse dele. É o troca-troca no voto, que é muito comum. O preço daquele troca-troca vai ser muito alto que vai pagar ao longo dos 4 anos de mandato daquela pessoa. Deputado, nós já vamos conversar sobre a sua visita aqui na cidade de Santos, mas tem um tema que eu acho que é importante de todo o público telespectador. O senhor é um político que tem um perfil totalmente original. Não tem um perfil de um político que às vezes fala aquilo para agradar quem está ouvindo. Essa sua originalidade é da sua formação? Ou é uma forma de demonstrar à população que a política de quem não deve, de quem não tem receio, não tem medo, é uma política coerente para tentar movimentar a população nacional? Olha, eu sou aqui do Vado Ribeira, Eldorado Paulista, saí de casa com 17 anos de idade, fiquei 16 anos no Exército e quando entrei na política lá no estado do Rio de Janeiro, como o vereador mais votado do meu partido na época. Agora eu sou o 3º mais votado no Brasil e o mais votado lá no Rio de Janeiro também. Eu tenho orgulho de dizer que fui capitão do Exército e sou deputado federal. Hoje em dia a palavra deputado federal, vereador, senador, é quase um palavrão, é quase um palavrão isso aí. Agora, eu apoiei muito ao longo desses anos todos, exatamente por ter posições. Eu não mudei, eu continuei sendo exatamente a mesma pessoa. Eu sou revoltado com o politicamente correto. Nós temos imunidade para falar. Não é para fazer outras besteiras. E eu falo, eu debato qualquer assunto. Posso me equivocar e errar? Sim. Num debate contigo, o senhor pode me fazer dar uma redirecionada na minha posição, assim como ajuda a redirecionar a turma também. Lógico. Eu vou parafrasear um grande presidente americano, né? Eu não sei o caminho do sucesso, mas sei o do fracasso, agradar a todos. E eu sou dessa linha, não vou agradar a todos e trato nós aqui todos como iguais, independente de cor de pele, convicção religiosa, comportamento, vontades e opções. Então, isso daí, logicamente, desagrada muitas pessoas. Mas essa polêmica é sadia. O dia que nós entendemos que nós somos iguais e cada um pode ser melhor através da meritocracia, o Brasil muda. Isso não preocupa muito o senhor, ser um deputado de um partido político que não tem tanta credibilidade, me desculpe, no cenário político nacional, que é o PP. Certo. O senhor vai continuar no PP? Olha só, qualquer um pode, se quiser, espero que não, né, se divorciar, não tem problema nenhum da sua esposa. A lei permite, né? A lei permite. A lei não permite eu sair do partido. Então, até a semana passada, se eu deixasse o PP, eu perderia o mandato. E nós aprovamos agora uma proposta, emenda à Constituição conhecida como janela, eu tenho até 17 de março para mudar.
estou mais do que noivo do PSC, que decidiu, o que me interessa, que nós teremos um candidato a presidente em 2018. E entre nós todos filiados, quem tiver melhor ranqueado, junto à opinião pública, será esse candidato. No momento, eu já saio com 6% da pesquisa da semana da CNT. Mas, obviamente, apesar de estar com 60 anos de idade, né, já me dá uma bagagem muito grande isso aí, continuo estudando como se fosse um jovem universitário teu aqui. Como o Marcelo Teixeira acabou mostrando para o senhor um pouco do complexo da Unisanta. Vamos sonhar um pouco. Bolsonaro, presidente da República, qual a sua primeira ação ou atenção para a nossa região metropolitana, se o senhor conseguir chegar ao cargo máximo da nação, que é presidente da República? Olha, são várias ações que você tem que tomar, né? Uma linha geral é o contrário do que está aí. E você tem que buscar o comércio com o mundo todo. Por exemplo, estamos aqui no Vale... Aqui, Baixada Santista e Vale do Ribeira. São conurbados. Você pode ver, Miracatu, problema sério com reservas indígenas. Eldorado Paulista, quilombolas. Não tínhamos isso. Isso inviabiliza o progresso da região. Se você, por exemplo, sonhar, como tivemos plano no passado, os governos tiveram um plano de fazer uma represa, uma hidrelétrica, um pouco acima do Rio Ribeira de Guape, lá em Eldorado, hoje em dia é quase impossível, tem de vista os índios que foram colocados na Barra do Taquari. Estão fazendo a mesma coisa entre Sete Barras e Eldorado no tocante a quilombolas. Essa região, se nós procurarmos um mapa metalogenético que trata dos metais preciosos no país, você vê que o maciço aqui de Serra Pelada é uma região riquíssima também. Eu entendo que não é à toa que este governo aí, como ele quer uma bolivarização, não é à toa você abrir, por exemplo, a importação de bananas do Equador diretamente para o CEAGESP. Logicamente, qual a ideia? Primeiro eu te pergunto, como é que pode chegar de forma competitiva essa banana tendo que andar em linha reta? Não temos atravessadores. 4.000 quilômetros. Mas a economia do Vale do Ribeira, tirando aqui Cajati, basicamente é a banana. Ou seja, nós vamos criar uma grande reserva ambiental aqui no Vale do Ribeira e inviabilizar o que nós temos aqui como agricultura, etc. Quer ver uma coisa? A questão do meio ambiente. Estação ecológica da Jureia. Tá, olha só, e temos no Rio de Janeiro, Estação Ecológica de Tamoios. Hoje em dia, tu não pode praticamente, em 29 acidentes geográficos da Baía de Angra, ilhas, você não pode ir para praias, você não pode parar o barco para tomar um refrigerante, você não pode pegar um pé de pato e mergulhar. Aqui está acontecendo a mesma coisa. É fechado, né? Estou numa reserva. O Brasil todo está fechando. Isso aí eu falei estação ecológica. Se for buscarmos parques nacionais, quilombolas, reservas, só de reservas indígenas, temos uma área maior que a região sudeste. Qual o poder do índio para demarcar tudo isso? Nenhum. E o índio não quer ser latifundiário. Ele quer energia elétrica, ele quer televisão, ele quer internet. Ele quer até samba, o índio brasileiro quer. Tá ok? Ele quer carro. Não quer só apito, ele quer um dentista. Ele não quer. Você pode ver, a reserva Yanomami, 2 vezes o tamanho do estado do Rio de Janeiro para 9 mil índios. E a área mais rica do mundo. E nós temos, pode ter certeza, riquezas incalculáveis aqui entre Sete Barras e Eldorado Paulista. Deputado, a sua presença aqui na cidade de Santos, vários compromissos. O senhor esteve em São Vicente, está aqui gravando um programa, já anunciamos telespectadores, vai para um evento agora, à tarde vai na Câmara de Santos. Qual o motivo da sua visita aqui na nossa região metropolitana da Baixada Santista? Olha, o meu compromisso é com o Brasil todo e tenho viajado aqui de Fortaleza a Porto Alegre. Graças a Deus, uma recepção excelente, porque eu posso até ser, eu não sou nem pior nem melhor, eu sou diferente. Isso tem dado uma certa esperança ao povo brasileiro na minha pessoa, nas minhas propostas. Eu sou um deputado federal que tem liberdade e eu me orgulho de ser deputado federal. Tenho estudado o Brasil todo. Aqui, como você fala da questão do Porto de Santos, alguma coisa eu te falei. O Porto morre se você não investir, por exemplo, dar meios, né, no Centro-Oeste, etc., e o Brasil produzir mais. A questão das linhas férreas no nosso Brasil, nós temos gargalos. Não é possível, parte das nossas ferrovias aqui está na mão de CSN e Vale do Rio Doce apenas. Para mexer, transitar apenas minério. Temos que transportar também a questão do agronegócio. Então a questão aqui é conhecer, é ver os problemas, para você ter uma proposta muito mais consolidada no futuro. E esse primeiro Congresso Nacional Mobilização Brasil? Para mim, uma novidade, tanto é que você falou primeiro do Congresso, isso. Então que eu vou estar aí sujeito à pauta desses colegas que têm um pensamento do Brasil acima de tudo também. E se fala em direita também. Eu digo o seguinte, não vamos falar em direita, vamos falar o contrário da esquerda.
o contrário do que está sendo feito aí. Eu acho que o caminho do sucesso do Brasil é desfazer o que vem sendo feito ao longo dos últimos anos. Você pode ver, um governador do estado importante, há poucos dias, né, em janeiro, falou que ele, de olho em 2018, estava se aproximando do MST. Não é por aí. Governador do estado de São Paulo. Foi eu que não queria falar, porque tira a vez. Mas é público, deputado. Não é por aí. Você não pode. O agronegócio hoje em dia, que é a locomotiva da nossa economia, não pode, né, além dos problemas todos que tem, da porteira para fora. Está tendo agora da porteira para dentro, porque nós importamos 75% do que nós usamos na agricultura, né, a título de componentes para você corrigir o solo. Em grande parte você depende da Rússia, tudo isso aí. E temos agora o terror do MST. Você vai para Rondônia, por exemplo, é comum o MST invadir propriedades privadas, basicamente chácaras e pequenas fazendas, com motosserra e começam botando no chão todos os pomares. E não se acontece nada. Então esse pessoal é marginal, tanto é que não tem CNPJ. E não pode ser tratado como algo produtivo para o nosso país, como o MTST também. Então tem que botar cada um no seu lugar. Produziu, cumpriu a lei, você logicamente vai ter o reconhecimento do Estado. Caso contrário, não. E o governador deu um péssimo exemplo ao anunciar essa aproximação com o MST. Deputado, todos sabem o quanto que o senhor é polêmico, dos vários programas que o senhor participou, é algo público. Mas nós, os que querem um autógrafo, querem tirar foto e encontram no senhor talvez um tipo de político que faz falta. Não é questão apenas de mostrar a realidade nacional, mas o senhor está percorrendo o Brasil, o senhor já falou no início do programa. Que tipo de esperança, ou que tipo de oportunidade, diálogo, o senhor gostaria que fosse multiplicado entre os brasileiros no momento que nós estamos vivendo? Nós temos que discutir as questões nacionais e entender que o Brasil estando bem, você vai estar bem, e não o contrário. Você estando bem, o Brasil vai estar bem. Que, infelizmente, é o pensamento da classe política, infelizmente. Eu acho que essa é a mensagem que eu tenho levado. Quando eu viajo pelo Brasil, logicamente, além de uma cultura geral, que todos nós temos, até pela idade, eu procuro aprofundar. E não chego no teu estado para criticar uma coisa sem apontar uma possível solução. Como, por exemplo, quando eu estive no Pará. Nós não podemos continuar exportando um navio de minério de ferro e recebendo de volta uma canoa de aço ou meia dúzia de laptops. Nós temos que ter nosso vale do silício. Como? Temos que procurar. Temos que ter também siderúrgicas. Se você não pode construir, que o Brasil não tem dinheiro, nós estamos quebrados, vamos fazer parceria com o primeiro mundo democrático. E assim nós podemos realmente agregar valor do que nós exportamos, porque mais cedo ou mais tarde, sabe o que vai acontecer? Daqui a 20, 30 anos, nós vamos começar a importar o que exportamos a preço vil. No Japão você tem montanhas de minério de ferro que são aqui do Brasil. O nosso nióbio está indo para fora daqui com o nome de liga de ferro. As nossas areias monazíticas foram embora, em parte, para a Alemanha no passado. Nós estamos perdendo a nossa riqueza, que nós que poderíamos nos dar independência, trabalhando em cima disso, estamos vendendo in natura, em troca de espelhinhos e bugigangas. Não podemos continuar dessa maneira. Bom, nós chegamos ao final da edição de hoje do Hora Geral, gravamos aí uma entrevista com o deputado federal Jair Bolsonaro. Foi um programa rápido para que a gente não atrapalhasse a agenda extensa do deputado. Quero agradecer sua presença, deputado, falar que as portas estão abertas para que o senhor possa retornar mais vezes. E eu acho importante esse diálogo em que os parlamentares, triste, mas são poucos, que se aproximam de um programa de televisão e expõem as suas ideias. Eu posso pensar que aqueles que não se apresentam não têm um compromisso com a nossa nação, com o nosso Estado e nem com o nosso país. E o senhor tem um papel importante, pelo menos, fomentar essa discussão. Quero agradecer e deixar uns minutos finais para suas considerações. Muito obrigado. A imprensa tinha que seguir o exemplo que o senhor está seguindo aqui. Nós não combinamos pauta para absolutamente nada. Estou aberto a qualquer pergunta. E tenho, não resposta para tudo, mas pode ter certeza que eu tenho um norte para muita coisa. E a imprensa tem que ser livre. Não é o quarto poder, não. No meu entender, é o primeiro poder. Sem vocês livres, nós aqui mergulhamos numa ditadura e não queremos isso. Não aceitamos o que o governo vem há algum tempo buscando o controle social da mídia. Não podemos aceitar que o marco civil da internet seja regulamentado por decreto do seu Frank Martins, que nós sabemos que ele quer. Você pode ver, o presidente da Bolívia agora reclamou, o Evo Morales, que foi derrotado na possibilidade de recorrer ao quarto mandato, tendo em vista as mídias sociais.
As mídias sociais são a imprensa mais livre que existe. Mas meus parabéns para a tua imprensa hoje aqui, pela oportunidade que me deu de falar e ficar à vontade. E eu fico muito feliz com isso. Temos algo mais importante que a nossa vida, é a nossa liberdade. E a sua televisão, a sua imprensa que hoje deu uma demonstração disso daí. Muito obrigado. Eu quero agradecer e essa liberdade tem um nome, Marcelo Teixeira, que é quem o senhor conheceu, que nos dá essa oportunidade de poder divulgar um maior número de programas da nossa região, né? Nunca teve algum tipo de censura. Pelo contrário, a prova disso, quando ele soube que o senhor viria, fez questão de recepcioná-lo. E com esta verdade, a gente acaba tendo credibilidade e formando opinião, algo importante para todos os nossos telespectadores. Eu quero parabenizar e agradecer a sua participação, tá? Muito obrigado. Chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Estaremos de volta amanhã, sempre às 7 da manhã, com um programa inédito ou na representação às 4 horas da tarde. Como sempre, um abraço assim, ó, muito forte para você. Tchau, tchau.